Meus irmãos, bom dia, paz do Senhor Jesus. Indo para a nossa base missionária, paradinha aqui para poder tomar um cafezinho aqui na Aninha do Pastel, na saída aqui de Natal. É um local muito legal, pastel, café quentinho, muito bom. E quando eu estou tomando um cafezinho aqui, eu queria falar com vocês um pouco a respeito de missões de curto prazo. Isso mesmo, missões de curto prazo é interessante. Existe uma polêmica no meio cristão a respeito das missões de curto prazo, onde muitas pessoas elas falam que missões de curto prazo é apenas passeio, né? Passeio missionário, viagem de turismo, e o pessoal não dá muito crédito nem muito valor a respeito de missões de curto prazo. Bem verdade que existe muito movimento que promete, né, levar as pessoas a uma experiência missionária, mas quando na verdade o que acontece é muito um passeio turístico, né? Isso acontece, mas sabemos que existe em tudo a sua exceção, né? E em missões não é diferente, em missões de curto prazo também não é diferente. Nós já trabalhamos com missões de curto prazo há mais de 10 anos que nós temos realizado ações de curto prazo de 10 dias, 14 dias no sertão nordestino, no oeste da África. E o testemunho que nós temos colhido é completamente diferente de passeios simplesmente puramente turísticos, né? Sempre pensamos que a experiência missionária ela tem um poder muito grande na vida do cristão, tem um poder muito grande, e é sobre isso que nós vamos estar falando aqui. Antes, vai aí, deixa o seu like, compartilha aí esse vídeo com algum irmão, com algum amigo, porque eu tenho certeza que vai abençoar a vida dele de alguma forma. Bem, missões de curto prazo, janeiro e julho, do dia 5 ao dia 20 de janeiro agora de 2024, estaremos realizando mais uma escola de missões. Isso mesmo, é uma ação missionária que nós realizamos em direção ao sertão. Mobilizamos jovens, casais, idosos do Brasil todo. Vem gente de todo canto do Brasil, mais de 23 estados do Brasil, quase todos os estados do Brasil. Ainda poucos estados no Brasil nós não tivemos ainda pessoas aqui. Temos trabalhado para tentar trazer pessoas desses estados para estarem aqui conosco nos meses de janeiro e de julho, para passar um tempo, uma experiência missionária de curto prazo em missões do sertão nordestino. E essa ação, ela tem dois períodos. Ela tem um período teórico e tem um período prático. O período teórico dura aí em média 4 dias, 3 dias, 4 dias, onde nós aprendemos com alguns professores que nós mobilizamos a respeito de evangelismo, a respeito de impactos evangelísticos, como fazer, de contextualização, falando a respeito do sertão, que é o contexto onde nós vamos estar inserido. Vários temas, né? Primeiros socorros é uma disciplina muito interessante, que aprendemos bastante coisa que pode nos ajudar muito no nosso dia a dia. E após esse período teórico, nós saímos então em direção ao sertão nordestino para essa experiência missionária. E aí é onde tudo começa, né, na prática, propriamente falando, a acontecer, né? Quando chegamos nas cidades, nós oramos a Deus antes, pedimos a Deus uma direção para qual cidade nós vamos nos direcionar, porque cremos que mesmo sendo uma ação de curto prazo, Deus tem um propósito nessas ações. Eu lembro de Filipe, estava em seu ministério evangelizando, pregando o evangelho de Jesus na cidade, e de repente ele é tomado pelo Espírito, é arrebatado e levado ao deserto. E no deserto ele vê uma caravana passando, e o Espírito diz a ele: se aproxima dessa caravana, se aproxima dessa carruagem. E ele vê ali então o eunuco lendo as escrituras na palavra do profeta Isaías,
e ele disse: você está entendendo o que é que você está lendo? E ele disse: como é que eu vou entender se não tem quem me explique? E aí então Filipe ele começa a expor para ele as escrituras sagradas, e vem ao coração dele uma revelação maravilhosa a respeito da salvação em Cristo Jesus. E ele imediatamente olha para o lado, vê água ali, e ele olha para Filipe e diz: olha, tem água aqui, o que é que isso me impede então de ser batizado? Com certeza, acrescentando as palavras dele, eu acredito que ele deva já ter entendido o arrependimento e a demonstração pública, né, do seu arrependimento através do batismo nas águas. Por isso que ele olha para Filipe e diz: olha, tem água aqui, o que é que me impede de ser batizado? Filipe: nada lhe impede. Desceram e ele foi batizado nas águas, e logo depois do batismo ele é arrebatado e levado para outro lugar, aonde já estava também pregando o evangelho de Jesus. Essa passagem é muito interessante, porque demonstra essa ação de curto prazo do Espírito Santo de Deus em levar o evangelho para uma pessoa. Então, às vezes a gente diz assim: mas vai só evangelizar de curto prazo, e o discipulado depois, como é que vai ser? Só falar de Jesus, aceitar a pessoa a Jesus. Tem pessoas que dizem até assim: é como você gerar um bebê e deixar o bebê largado na rua. Não tem como essa criança sobreviver. Mas nós precisamos entender que quem dá o crescimento é Deus. A palavra do Senhor diz que um planta e outro rega, mas que Deus dá o crescimento. Filipe ali semeou a palavra de Deus no coração, ou talvez uma outra pessoa semeou no coração daquele eunuco a palavra de Deus. Naquele dia, Filipe foi o responsável por aguar o coração deles, vamos dizer assim, explanando a palavra de Deus ao seu coração, e Deus fez com que o evangelho florescesse no coração daquele eunuco, e na região da Etiópia, para onde ele estava indo, ali houvesse então a pregação do evangelho, e muitas pessoas se convertessem posteriormente. Como isso é interessante! Nós tivemos já muitas experiências desse tipo no sertão, onde nós tivemos a oportunidade para falar de Jesus com uma pessoa, como na cidade de Jardim do Seridó, há alguns anos atrás, que nós chegamos num povoado daquela cidade, onde não tinha crente nenhum, não tinha nenhum crente naquele lugar, e de repente a gente chegamos naquela localidade, passamos ali 15 dias com uma equipe missionária, de casa em casa, pregando o evangelho de Jesus. Naquele tempo que nós tivemos ali, houveram uma média ali de umas 15 decisões, né? Foi uma bênção maravilhosa, essas 15 pessoas renderem o seu coração a Jesus, foi um milagre de Deus, e glorificamos a Deus pelas vidas, e tivemos que ir embora, né? Mas da certeza de que Deus iria dar o crescimento ali no coração daquelas pessoas. E aí o tempo passou, uma igreja foi plantada naquela comunidade, depois construímos um templo ali naquela localidade, que foi transferido depois para uma denominação que hoje quem acompanha os irmãos ali naquela comunidade. Mas um testemunho interessante foi que alguns anos depois, 8 anos depois, nós estávamos em uma cidade próxima de Jardim do Seridó, chamada Caicó. Estávamos realizando um outro impacto naquela cidade, e aí um jovem chegou para um de nossos missionários e perguntou: você lembra de mim? E o pessoal olhou e disse: não lembro de você não. E ele disse: rapaz, eu sou um jovem que moro lá na comunidade de Currais Novos, lá onde vocês foram visitar e onde vocês fizeram aquele impacto evangelístico, e eu ali era um jovem na época, e vocês pregaram para mim, e eu entreguei a minha vida a Jesus naquele dia que vocês foram lá pregar o evangelho. Depois daquele dia, a minha vida foi transformada, eu comecei a servir em missões, hoje eu sou missionário, tenho viajado por vários lugares pregando o evangelho do Senhor Jesus, e eu agradeço a Deus de ter a oportunidade de encontrá-los aqui hoje, porque agora eu posso testemunhar para vocês que não foi em vão a pregação do evangelho naquele tempo que vocês passaram lá em Currais Novos. Glória a Deus, que testemunho maravilhoso, que coisa
interessante ver o agir de Deus, porque às vezes a gente acha que as coisas do reino de Deus acontecem puramente pela força do nosso braço, pelo esforço que nós podemos fazer, pelo tanto que nós temos a capacidade de realizar, quando na verdade, na nossa fraqueza, Deus aperfeiçoa o seu poder. Deus aperfeiçoa o seu poder no coração das pessoas através da pregação do Evangelho. E isso faz com que eu entenda uma outra coisa, que a palavra de Deus, ela é poderosa e não depende de mim, nem depende de você para gerar aquilo pelo qual ela foi enviada. Ela trará o seu fruto no tempo certo. No tempo certo ela gerará vida. Por isso que nós não podemos parar de pregar o Evangelho de Jesus. Então nós temos tido experiências como essa ao longo de todos esses anos. Nessas ações de curto prazo, novos missionários têm surgido, têm ido ao campo. Igrejas têm nascido em impactos de 15 dias. Óbvio que não é uma igreja como às vezes alguns pastores. A gente passa na cidade ali 15 dias nos relacionando, abrindo portas ali naquela cidade, falando de Jesus para as pessoas. E aí às vezes 50 pessoas, 100 pessoas entregam a vida a Jesus. E aí a gente vai conversar com os pastores, às vezes alguns pastores da igreja local ou da igreja que vai dar a cobertura da plantação da igreja naquele lugar. E aí a gente pergunta para aquelas pessoas, falando para elas, né? Eu disse, olha, tiveram aqui 100 decisões, está aqui o endereço das pessoas, o senhor pode acompanhar essas pessoas depois, ir lá visitar e tal. E aí a gente entrega todo o caminho para eles, aonde as portas se abriram. E alguns anos depois, ou às vezes até meses depois, quando a gente encontra com esses pastores, e aí pergunta, e aí pastor, acompanhou aqueles irmãos lá, visitou aquelas pessoas e tal? Ele diz, rapaz, daquelas 100 pessoas que você mandou, a gente visitou algumas, mas nenhum disse que era crente. Eu disse, pastor, eu não estava dando para você o endereço de 100 membros para a sua igreja. Eu não estava dando o endereço de 100 diáconos, de 100 presbíteros, sei lá qual denominação, os ministérios que aquela denominação reconheceria. Eu não estou dando a você as portas abertas de 100 cristãos maduros. Estou dando a você a oportunidade de cuidar da vida de pessoas que abriram o seu coração para a palavra de Deus, para o Evangelho, para a mensagem do Evangelho de Jesus. Mas às vezes pela limitação da religiosidade, se chega na casa da pessoa, ainda tem um santo, ainda tem uma imagem de escultura, ainda tem algumas coisas que aquela pessoa faz que não condiz com o padrão, né, do cristianismo, da religiosidade que ainda vivemos aqui no Brasil, em várias denominações, mesmo elas sendo denominações protestantes. E aí então se joga aquela pessoa fora, simplesmente por falta de paciência no cuidado daquelas pessoas. E aí a gente fica um pouco triste, mas nós descansamos na certeza de que Deus não vai deixar essas pessoas abandonadas pelo fato desse pastor, desse obreiro, não se interessar por essas vidas que se interessaram em conhecer o Evangelho de Jesus. Deus vai prover o sacrifício. Deus já proveu, na verdade, o sacrifício em Cristo Jesus, mas Deus vai prover novas pessoas para que possa continuar essa obra no coração dessas pessoas. Então, missões de curto prazo é uma experiência maravilhosa. É uma experiência que pode transformar a sua vida. É uma experiência que talvez faça você entrar para o ministério de missões em tempo integral. Isso pode acontecer. Já vimos vários jovens que hoje estão servindo a Deus em missões, que foram frutos de um impacto missionário de 14 dias. Então, se você deseja conhecer mais a respeito do trabalho que nós realizamos, vai aí na descrição, você vai encontrar um link onde você vai poder fazer a sua inscrição para pegar informações e quem sabe agora em janeiro ou talvez em julho estar conosco participando de um desses impactos e tendo também a sua vida transformada e contribuindo para que outras vidas sejam transformadas para a glória do Senhor Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, um forte abraço, tamo junto, porque juntos somos mais fortes.